Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e este é o canal Barachutech. O vídeo de hoje vai ser um breve comparativo entre os processadores de entrada da marca Intel e da AMD. Pelo lado da Intel a gente tem o i3 12100F e pelo lado da AMD a gente tem o Ryzen 3 4100. Esse comparativo vai servir para auxiliar vocês na hora de tomar a decisão do processador que for melhor para a utilização de vocês, tá bom? Então se você já se interessou pelo assunto e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para o YouTube já te enviar de imediato assim que eu lançar os meus vídeos e também já deixa aquele like para fortalecer, tá bom? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, então primeiramente vou estar falando sobre o processador da Intel, né? O i3 12100F. Esse processador ele já é da nova geração, 12ª geração. Então ele já suporta novas tecnologias como a memória RAM DDR5 e o PCI Express 5.0. E é lógico que você, para estar utilizando essas tecnologias, você vai ter que ter uma placa-mãe aí que suporte, né, tanto a DDR5 como o PCI Express 5.0. O TDP dele, ele é um pouco mais alto, né, em relação ao Ryzen. Ele tem de 60 watts até 89 watts. Então o clock dele base é de 3.3 GHz, chegando, né, no boost até 4.3 GHz, com 12 MB de cache L3. Então ele suporta também memórias RAM DDR4 de até 3.200 MHz, isso sem overclock, né? Nas placas-mães B660 você já tem essa possibilidade de estar fazendo o overclock de memória RAM, né? Anteriormente aí, que nem na 10ª geração que eu tenho aqui o i5, ele não suportava aí overclock de memória RAM, né? Eu tenho uma B460, ele não suporta, então a memória RAM ela fica trabalhando em 2666, tá? E agora nessa nova geração você já tem esse suporte aí a overclock de memória RAM. Porém, nesse modelo aqui, o i3, ele também é bloqueado para overclock de processador. Então assim, no quesito single thread, esse processador aqui ele é imbatível, tá? Então no quesito jogos que a gente utiliza mais o single thread, vocês vão ver aqui nos testes aqui que eu vou mostrar para vocês que é uma excelente opção esse i3 aqui de 12ª geração, tá bom? Então agora eu vou estar trazendo um pouco mais das características do Ryzen, né? Então a gente tem aqui o Ryzen 3 4100, né? O problema desse Ryzen aqui, tanto ele quanto o Ryzen 5 4500, né, que é um processador aí também muito vendido. Eu não vou entrar em muitos detalhes aí do Ryzen 5, porém basicamente ele tem as mesmas tecnologias desse Ryzen 3, né? O único diferencial dele é que ele tem mais núcleos, né? Ele tem 6 núcleos e 12 threads, né? Esse daqui eu trouxe comparativo com esse, porque ele também tem 4 núcleos e 8 threads, igual ao i3, né? Então por isso que o comparativo vai ser com o Ryzen 3. Ele tem a tecnologia Zen 2, né? É uma tecnologia mais antiga aí da AMD, tá? E qual que é o problema dessa tecnologia? É o suporte aí apenas PCI Express 3.0, tá? Infelizmente, né? Se você tiver SSDs aí com PCI Express 4.0, você não vai estar conseguindo utilizar com esse processador. Então, se você quer montar uma configuração custo-benefício, né, sem gastar muito, você não quer gastar com placa-mãe, né? A gente sabe que as placas-mães do chipset B660 ainda são caras, né? Ela vai estar na faixa dos 800, R$1.000, né? Então se você não quer pagar isso numa placa-mãe, você vai para o Ryzen 3 4100, né? Ou o Ryzen 5 4500, né? Só que aí você não precisa investir muito em placa-mãe, você vai com uma placa-mãe aí mais antiga, né, que suporta aí esses processadores, né, uma A320, né, pode até comprar uma B450, né, só que vocês têm que estar cientes que vocês não vão estar utilizando a tecnologia aí de PCI Express 4.0, então não adianta vocês comprarem uma placa-mãe aí de nova geração, né, para estar utilizando com esse processador, tá? Então vocês podem comprar uma placa-mãe mais simples, mais barata. Então se vocês quiserem montar um setup aí bem custo-benefício, bem baratinho, vocês podem ir, né, sem medo nesse processador no Ryzen 3 4100 ou no Ryzen 5 4500. Então o TDP do Ryzen 3 4100 é de 65 watts, o clock base dele é de 3.8 GHz, chegando no boost a 4.0 GHz. E temos 4 MB de memória cache L3. O suporte de memórias RAM dele também é de DDR4, 3 e 200 GHz, tá? Sem overclock.
Então assim, ele é liberado para fazer overclock tanto de memória RAM quanto o overclock de processador, tá? Porém o ganho aí com overclock ele vai estar na faixa aí dos 3%, tá? Então nada absurdo aí que você vai estar ganhando fazendo overclock com esse Ryzen aqui. Então agora eu vou estar trazendo os testes que foram feitos com esses processadores, né? Tanto os testes em jogos quanto os testes em programas, tá? Lembrando que esses testes foram feitos pela Tons Hardware, né? Então eu vou deixar aqui o link aqui na descrição do artigo para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tá bom? E em relação a esses processadores, o desempenho do i3 ele é realmente imbatível em jogos, tá? Indiscutivelmente ele é o melhor processador em jogos, né? Não só entre esses modelos aí que eu te falei, né, do Ryzen 3 e 4100, né, e o Ryzen 5 4500, então a gente podemos ver aí que ele está batendo aí até um Ryzen 5 5500, né, ele tem um desempenho muito bacana aí para você estar jogando, e ele tem um preço aí mais em conta, né, na faixa aí dos R$700, tá? É lógico que a placa-mãe você vai pagar um pouquinho mais caro, porém em relação a processador, né, dentro dessa faixa de preço, eu considero ele, né, que ele seja um processador aí imbatível, né, em relação a custo-benefício. Pelo desempenho que ele entrega e o preço, né, você não vai conseguir outro processador igual nessa mesma faixa de preço, tá bom? Em relação ao multithread, né, é óbvio que se você for comparar com o i5, né, no caso o 4500, ele perde em alguns aspectos, né? Então a gente tem alguns testes aí que mostraram isso. Bom, pessoal, então para concluir em relação a esses processadores, tudo vai depender do orçamento que vocês têm, né, em relação ao kit placa-mãe e processador, e também qual a utilização que vocês vão precisar aí desses processadores, tá? Então, no caso, se o foco for jogos e você puder investir um pouquinho mais numa placa-mãe, né, eu iria com certeza de Intel i3, né, 12100F, tá? Indiscutivelmente. Agora, se você está com orçamento mais apertado e você não pode investir muito numa placa-mãe, então, indiscutivelmente, o mais custo-benefício vai ser o Ryzen 3 4100, né? Ou para mim a melhor opção seria o Ryzen 5 4500, né? Porque a diferença de preço deles é pequena e o desempenho do Ryzen 5 vai ser bem melhor aí do que o Ryzen 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo e também já deixa aquele like para fortalecer, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.